Pois é, mas todo mundo, a gente fica na expectativa da Lei Magnitsky, de atingir Alexandre de Moraes, todo mundo que o cerca de alguma forma, que teve algum envolvimento nos arbítrios, nos abusos, ilegalidades praticados por ele. Ana, claro que a gente espera que isso seja um movimento que gere um movimento maior interno, né, doméstico, mas o que você acha, Ana? Magnitsky vem quando? Todo mundo na expectativa que abril seria um mês perfeito para isso. Consta, eu ia mencionar exatamente o Magnitsky também. Vi algumas manifestações lá. Pelo que eu converso nos bastidores aqui, Lacombe, eu acho que e nós temos que ter paciência, porque na verdade esse é um problema nosso, do nosso Congresso. É um problema que nós brasileiros temos que resolver. É claro que, como consta disse, se a cavalaria americana, se os Yankees quiserem dar uma ajudinha, nós vamos aceitar. Pode ser através de uma ajudinha que vai demorar um pouco mais, através da legislação, No Censors in Our Shores, né? Aquela lei que já passou na comissão da Câmara, da Casa, para cancelar a entrada, vistos de qualquer censor, de qualquer ditador aqui nos Estados Unidos, e o nome do ministro Alexandre de Moraes está nesse projeto de lei. Mas tem também a Magnitsky Act, que pode ser aplicada, suas sanções podem ser colocadas no caminho de vários nomes, não precisa ser só apenas o Alexandre de Moraes, mas vários nomes, porque nós ouvimos aqui o que eu escuto. Alexandre de Moraes é unanimidade, todos aqui sabem quem é Alexandre de Moraes. Mas eu sempre menciono aqui que outro nome bastante conhecido aqui, muito, muito conhecido, é o do Felipe Martins. E por causa do nome do Felipe Martins, o nome Fábio Shor começou a ser conhecido aqui. É outro também que está no radar da Lei Magnitsky. O que eu acho que vai acontecer, Lacombe? Eu acho que vai atrasar um pouco as aplicações. Você tem que juntar uma documentação muito séria, muito bem embasada. E o Donald Trump, agora, no momento, o governo Donald Trump está sofrendo um boicote por parte dos democratas, a história toda das tarifas, se as tarifas são uma boa ideia, se não são uma boa ideia, tudo está muito envolto ainda nessa confusão econômica que muitos democratas querem colocar como a pauta do momento. Então, eu acho que agora eles vão prestar um pouco mais atenção, explicar o que as tarifas significam, o plano econômico do Donald Trump, tudo que o Donald Trump prometeu em campanha que ele está cumprindo agora. Mas foi interessante o presidente Bolsonaro mencionar, falar ali no discurso dele, uma frase que o próprio Donald Trump falou em vários comícios durante a campanha eleitoral de 2024. Na verdade, eles querem vocês e eu estou no caminho deles. E é bem isso. Agora, eu acho também, Lacombe, que, primeiro, temos que chamar de projeto de anistia, porque no momento é o que nós precisamos fazer, anistiar essas pessoas, esses presos políticos. Mas, na verdade, é um projeto para a justiça, é um projeto para protegermos a nossa Constituição. Para mim, um movimento que hoje ficou muito bem estabelecido nessas imagens, e eu concordo com o presidente Bolsonaro quando ele fala no tweet ali mais de 1 milhão de pessoas, eu acho que é muito, muito mais, porque, como falamos, se você somar as pessoas que estavam ao vivo na revista Oeste, no YouTube, se você coloca ali 200 mil telas, quantas pessoas por trás de cada tela estão assistindo uma transmissão na revista Oeste, a Auriverde também. Então, pode ser muito, mas muito mais de 1 milhão de pessoas. E é um movimento, repito, temos os nossos presos políticos, temos a Débora, temos tantos outros nomes. Eu também, assim como o deputado Zucco, eu recebi o relatório que é assim, é de arrepiar você ver a situação de cada preso político, a situação de saúde de cada um. É uma coisa assim que você tem que até que respirar para continuar lendo. Doenças graves, câncer, depressão, senhoras, a quantidade de senhoras, 65 anos, 70 anos, presas, é inacreditável. Então, esse projeto tem o nome de anistia? Tem, mas é um projeto que visa trazer justiça
aos presos políticos. 2025, o Brasil com presos políticos. E um movimento para proteger, acima de tudo, a nossa Constituição, que vem sendo profundamente e diariamente vilipendiada por quem deveria estar protegendo, né, nossas leis e não está. Deputado Zucco, a gente teve um Hugo Mota ali na campanha pela presidência da Câmara, fazendo meio que um jogo duplo, né, dizendo à oposição e ao governo o que cada lado gostaria de ouvir. Aí agora a gente teve o Hugo Mota viajando para o Japão na comitiva do Lula. Tivemos essa operação da Polícia Federal lá em Patos, na cidade que é administrada pelo pai do Hugo Mota. E como é que está? Ele realmente tem atrapalhado. Essa semana foi uma semana que a gente teve muita esperança de que a obstrução das pautas, principalmente a obstrução nas comissões temáticas, o trabalho nas comissões temáticas, fosse mover de alguma forma o Hugo Mota. Acabou que ele deu lá o seu jeitinho. O que a gente pode esperar, deputado? Vimos, repito, essa manifestação mostrou exatamente o que está descrito nessa publicação no X do presidente Bolsonaro. Quer dizer, há uma união, há uma maioria querendo a anistia, né? O que a gente pode esperar dessa batalha dos deputados que sabem o que é certo e estão lutando por anistia? E o discurso, né? Desculpa, deputado. Acho que o discurso do Hugo Mota, aquele discurso dele, eu acho que os brasileiros eles não estão entendendo aquele discurso de que não há vozes caladas no Brasil. Como que não há exilados? Quando ele deu uma entrevista antes dizendo que 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, e depois vai dizer que está tudo bem no Brasil, que não tem o Rodrigo Constantino, não tem o Guilherme Fiuza, não tem o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, Ludmila Lins Grilo, não tem os presos políticos do 8 de janeiro. É um absurdo completo. Deputado. Olha, primeiro eu quero concordar 100% com a Ana. É justiça. É o melhor, injustiça que a gente está vivendo. Essa denúncia que eu recebi como líder da oposição e agora como presidente de uma subcomissão que vai tratar dos presos do Rio de Janeiro, se eu for enumerar aqui, vocês vão ficar estarrecidos. E eu começo falando uma fala também que a Michele comentou, que é a questão da pichação, do dano ao patrimônio. Gente, isso são 3 meses a 1 ano de condenação. É uma multa de R$800 a 5, 10 mil. Só que o que ela recebeu, a Débora, foi uma condenação de 14 anos e com uma multa de 30 milhões. Olha o absurdo, olha a perseguição. Nós estamos vendo, e para quem entende um pouco, né, de história e quem acompanha, o Lacombe comentou e o Constantino foi muito enfático, golpe da onde? Sem nenhuma instituição. Quem ocuparia uma cadeira no dia seguinte? Pessoas isoladas. Golpe no dia onde tinha lá vendedor de pipoca, de algodão doce. Golpe onde foi preso um morador de rua, que colocaram uma tornozeleira e ele falou, olha, seu juiz, eu não tenho nem onde carregar minha tornozeleira. Olha o absurdo que a gente está vendo. Então, estas situações, desculpa o termo, bizarras, demonstram realmente que o sistema não só existe, como ele tem hoje um lado muito claro. E aí tu tens a primeira turma, o advogado do Lula, os indicados do Lula ou da esquerda, Alexandre de Moraes, que é delegado, investigador, promotor, vítima, e o Dino, que processou o Bolsonaro quando deputado. Então isso é uma piada, é um deboche. O Supremo está longe de trabalhar com justiça. Ele é um puxadinho da esquerda. Eu fui presidente da CPI do MST, investiguei aquele movimento criminoso, e não falo só do esbulho possessório, do dano ao patrimônio, trabalho análogo à escravidão, movimento eleitoreiro. Pô, eles depredaram o Congresso, queimaram ministérios e ninguém ficou preso 1 semana. Então, é importante salientar o que a Ana comentou. É por justiça, gente. E é por isso que os partidos de centro, esse centrão que eu sempre comento que é uma gosma que vai para um lado, olha, pelo menos eles estão acordando. Eles estão vendo esse absurdo. Não há nenhum tipo de proporcionalidade, não há dosimetria, não há devido processo legal. Uma decepção essa OAB nacional que deixou os seus advogados
sozinhos. Eu converso com os advogados, os caras não conseguem ter acesso aos atos, não conseguem receber um processo inteiro. E respondendo sobre o Hugo Mota, eu vou ser muito franco. Eu entendo que esta ida nesta viagem, esta aproximação, talvez ele tenha falado, não, deixa eu tentar respirar um pouco, mas ele não tem saída. A realidade é que o presidente da Câmara não tem saída. Porque agora não é mais a esquerda ou o governo que o pressiona. Agora é o centrão e, logicamente, uma direita firme, de posicionamento, que tem muito claro o que quer. Então ele deve ter deixado essa primeira semana para respirar, esperando que houvesse alguma novidade. Não houve, pelo contrário, só melhorou, só fortaleceu o movimento. E essa semana nós já estamos chegando a quase 200 assinaturas, faltam um pouco mais de 50 assinaturas. Nós vamos conseguir, já que os líderes, ele está pedindo para não ficar uma pressão muito grande, estamos indo deputado por deputado. E entendo as 157 assinaturas, nós vamos mostrar para ele. Presidente, está aqui, ó. A maioria quer pautar a anistia. O senhor vai sentar em cima? Eu não acredito, até porque eu tenho ainda a esperança da sua palavra, do seu posicionamento. Hoje o Tarcísio, que também é do Republicanos, deixou muito claro o posicionamento do Republicanos. Hugo Mota tem um compromisso conosco, como também tinha ou tem com o governo, né? Eu espero que esse entendimento de ele ter esperado essa semana foi para apaziguar os ânimos, para tentar diminuir, mas agora é a hora também de ele se posicionar como presidente e ele falar, bom, se temos a maioria do Congresso, assim será pautado. É isso que eu espero, Lacombe, e é isso que eu vou cobrar.